Coronavírus, a crise em debate. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Coronavírus, a crise em debate, aqui na Rádio Jovem Pan, a nossa rádio que virou TV. E o debate de hoje é sobre um tema muito significativo e relevante nessa crise toda que nós estamos vivendo por causa do Covid-19. Vamos falar de imprensa, vamos falar do papel que o meio jornalístico tem exatamente para transmitir a informação de maneira real, efetiva e objetiva para as pessoas que mais precisam delas num momento como esse. E para debater junto conosco, nós convidamos 3 grandes jornalistas. O primeiro deles que eu gostaria de apresentar, e acho que todos aqui já devem conhecer, por conta dos seus boa noites famosos, Boris Casoy, jornalista hoje que trabalha na Rede TV. Boris, muito obrigado e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é sempre uma alegria participar da programação da Jovem Pan e de um debate importante como esse, em companhia de jornalistas expressivos do cenário brasileiro. Muito bem, logo depois do Boris Casoy está o Guilherme Amado, jornalista, colunista da revista Época e o atual vice-presidente da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Guilherme, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Para mim é uma honra estar do lado do Boris e do Noblar, 2 professores referentes para a gente. E vamos nessa, vamos conversar. Muito bem. E por fim, ele, Ricardo Noblar, jornalista da revista Veja. Noblar, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição, principalmente quando me reencontro com amigos como o Boris e o Guilherme, a quem admiro muito. Muito bem, Noblar, vamos começar por você então. Nessa pandemia toda, nesse momento difícil que a gente está vivendo, como é que vocês estão enxergando o papel da imprensa? Noblar, com você. Olha, eu acho que está sendo uma ocasião excepcional para que a imprensa mostre como ela é importante, como ela sempre foi, e como principalmente em horas excepcionais como essa, como ela pode contribuir para tentar melhorar as coisas, para que as pessoas sejam esclarecidas, para que as pessoas possam se cuidar melhor e enfrentar um inimigo, que é o vírus, que é um inimigo completamente desconhecido, que por isso provoca tantos estragos. Eu acho que principalmente o caráter de prestação de serviço da imprensa, não só esse, mas esse principalmente, nesse momento, se revela por inteiro, em toda a sua força e de uma maneira incontrastável. Perfeito. Guilherme, sua posição. Eu concordo com o Noblar. Eu acho que essa experiência está sendo, se ela tem um lado positivo para a imprensa, é mostrar como o que a gente faz, mais do que nunca, tem uma necessidade muito grande, né? O que a gente está informando, seja do ensinar a lavar a mão do lado correto, da maneira correta, seja os detalhes da crise política que a pandemia causou, arrefeceu. Esse momento, o jornalismo, mais do que nunca, ele se mostra como crucial. E a gente consegue fazer o leitor, o ouvinte, o espectador, perceber isso com muito mais clareza. A informação, nesse momento, ela, infelizmente, ela pode ser a diferença entre viver ou morrer. Muito bem. Boris, e você? O que você está achando do papel da imprensa, principalmente nesse momento que a gente vive? Eu concordo com o Noblar e com o Guilherme hoje, mas eu acho que nós, tecnicamente, começamos mal. Eu me incluo nisso, porque o inimigo, que é o coronavírus, era absolutamente desconhecido e, no início, eu tenho a impressão que a imprensa brasileira, e aí eu me incluo, não acreditava, não realizava muito a chegada da pandemia. Até confiava nessa balela de que o clima brasileiro poderia evitar ou poderia amenizar a chegada do coronavírus. Depois fomos melhorando, embora eu acho que muitas vezes a cobertura
prejudicada por interferências políticas, por visões pessoais de alguns jornalistas até importantes, mas, como um todo, hoje a imprensa presta um ótimo serviço à população. Aliás, não há serviço melhor do que a imprensa tem prestado, embora a gente não possa definir a imprensa como um todo. A imprensa há diferentes coberturas, algumas mais ricas, outras mais pobres, mas, no geral, quem quiser se informar encontra boa informação. Neste momento, antes eu vejo que havia falhas e até jornais, emissoras de rádio e televisão seguindo a cegueira das autoridades. Bom, vamos começar então a apimentar um pouquinho esse debate. Queria perguntar para o Guilherme. Guilherme, se você pudesse enxergar uma crítica que fosse construtiva, exatamente para que a imprensa possa melhorar nesse período, qual seria? Eu acho que a gente tem um dever de casa para fazer, que concordo com o Boris, a gente está atrasado, que é de qualificar a cobertura científica e de saúde, né? A gente, por diversos fatores, entre eles a crise econômica, né? Porque a imprensa passa devido às transformações tecnológicas, as redações elas perderam muito profissionais mesmo, espertos na cobertura específica da ciência e da saúde. São poucas as redações que têm esses profissionais ainda, que são profissionais que têm fontes entre cientistas, médicos, nesse momento epidemiologistas, sabem ler um paper, sabem diferenciar rápido quem é um médico picareta de quem é um médico sério. São profissionais que quase sempre têm que falar mais do que uma língua, porque eles têm que ler o que está sendo publicado lá fora e rapidamente trazer para o público brasileiro. Dá para fazer durante a pandemia? Dá, claro que dá. A gente, se você for para a internet, você busca nesse momento diversos cursos que você pode fazer no Brasil, no exterior, tutoriais, dicas de profissionais. 2 semanas, Ana Lúcia Azevedo, que é uma das brilhantes repórteres de ciência que a gente tem, que trabalha no Globo, ela deu uma entrevista no Instagram da Abrad, ensinando jovens repórteres como cobrir ciência. Ela cobre ciência há mais de 20 anos. Dá para correr atrás do prejuízo, mas tem que se fazer mais, tem que se ir além, se aprofundar e saber comunicar os fatos da ciência também com mais clareza. Não dá para ficar uma coisa hermética. Boris, você concorda, discorda do Guilherme? Se você pudesse elencar uma crítica à imprensa nesse período, qual seria? Não, eu concordo plenamente com a explanação do Guilherme e quero ressaltar que exatamente neste momento as redações em todo o país estão sofrendo com a crise econômica. Nós estamos vivendo uma série de demissões, uma série de desfalques nas redações que sobrecarregam quem ficou e deixam à margem da cobertura jornalistas importantes e num assunto que já existia há pouca gente. Eu acho que o assunto saúde, nós sempre cobrimos mal, ele não era bem coberto e agora encontrou um obstáculo gigantesco que é esse mistério do Covid. Eu acho que a gente se espelhou um pouco da imprensa internacional, demorou muito olhar. E eu até tenho uma outra observação que eu fiz e agora eu vejo que as coisas evoluíram. Havia pouca divulgação do que o ouvinte, o telespectador, o leitor, o rádio-ouvinte podia fazer em casa. Por exemplo, a divulgação de filmes na TV cresceu mais recentemente. No começo houve uma certa perplexidade com tudo que estava acontecendo. Depois as coisas foram se acomodando, o pessoal olhou um pouco para
as vivências da Europa, dos Estados Unidos, e as coisas foram lentamente se resolvendo. Agora, essa questão que o Guilherme coloca é o principal entrave a uma boa cobertura, que é a falta de jornalistas especializados. Muito bem. Noblar, você... Eu acho o seguinte, eu concordo plenamente com os dois, eu só acrescentaria o seguinte, essa crise que nós estamos atravessando, nós, eu digo mídia, jornalistas, a comunicação em geral, ela, claro, ela sofre e apresentará em breve resultados disso, ela sofre esse grande impacto do coronavírus, mas essa crise já é antiga, ela vem já de algum tempo e talvez de um bom tempo. Ela não se dá agora apenas momentaneamente ou ocasionalmente. E essa crise fez com que a chamada mídia tradicional, ela se tornasse, vamos dizer, menos capaz de enfrentar todas as questões que se oferecem para o seu exame. As redações, elas perderam muita gente, como acho que foi o Boris que observou isso. Ela chegou a uma situação, quer dizer, o jornalismo aqui, mas não somente aqui, chegou a uma situação em que você tem redações super compactas, redações extremamente jovens, nada contra os jovens, por favor, mas extremamente jovens, por jovens inexperientes, redações muito mais mal pagas do que foram no passado, e se cobra dessas redações um produto de qualidade que, ao fim e ao cabo, ela não tem muito como entregar. Como numa situação dessa que se alastra pelo mundo, que chega ao Brasil, que se espalha como está se espalhando no Brasil, o caso da pandemia, como você fazer uma cobertura, digamos, ambiciosa ou bastante razoável, se você não dispõe de recursos para isso, de mão de obra, de pessoas, se você não tem mais dinheiro para mandar esse pessoal viajar, ir num lugar e no outro. Manaus está colapsando, já colapsou, mas não é só Manaus. Pernambuco também, Ceará também. Noblar, você não acha que as redes sociais ajudariam nesse sentido, né? Uma cobertura um pouco mais virtual? Sim, podem ajudar, mas eu acho que as redes sociais, elas não substituem a imprensa tradicional em vários aspectos. Um deles, por exemplo, o da credibilidade. Embora você tenha um monte de gente que acredita ainda mais nas redes sociais do que na mídia tradicional, essa gente se decepcionou, com razão ou sem razão, da mídia tradicional, mas você tem o seguinte, quando é na hora do vamos ver, essas pessoas acabam correndo para a mídia tradicional, seja rádio, jornal, televisão, os grandes títulos, os títulos mais acreditados. Isso explica porque a audiência de rádio, jornal, televisão, a audiência do caso de jornal de leitura, ela cresceu tanto nesse período que nós estamos atravessando. Agora, o fato de a gente ter acreditado com atraso, como diz o Boris, que essa pandemia chegaria aqui, que ela seria capaz de provocar esse estrago tão grande, de alguma forma isso se repetiu, aconteceu antes, deverá acontecer depois em vários outros países. Mesmo olhando a experiência alheia, o ser humano é sempre descrente, não, comigo não acontece. Aqui não será tão forte assim. Por isso que você tem esse grau tão reduzido de confinamento social. Já foi maior isso. Perfeito. O confinamento já foi maior. Perfeito. Eu queria perguntar para o Boris, até seguindo essa linha que o Noblar acabou de falar em relação às mídias independentes, né, a rede social. Boris, como é que você está enxergando o crescimento dessas mídias, né? Porque se a gente for ver, a gente que acompanha o dia a dia da política, a gente sabe que cresceram mídias tanto de esquerda quanto de direita e há público consumindo essa informação. Como é que se enxerga esse crescimento? Eu enxergo com muita preocupação, não são mídias profissionais, não tem a mínima preocupação com o seu telespectador e sim em difundir as suas posições ideológicas, mesmo algumas que têm boa vontade, não têm um mínimo de técnica de exposição, eu acho que elas são um perigo
elas são um perigo, embora todo mundo elogie, não, são um fator de democratização. Eu até excluo as mídias da boa informação. Eu nem queria misturar. São pessoas que não têm profissionalização, não têm especialização. Eu repito, algumas com boa vontade. Eu acho simplesmente, para definir, um horror, um perigo. Boris, muitas perigo, fake news nascem daí. Perigo em que sentido? Se você puder discorrer um pouquinho mais para nós? Perigo da má informação. Perigo da informação eivada por razões ideológicas, até dizendo quem deve ficar em casa, quem não deve ficar em casa. São esses os perigos. Quer dizer, perigo de divulgar falsas curas, falsas vacinas, de ouvir picaretas, vigaristas, que acabam não sendo filtrados. Nós podemos ser vítima, nós profissionais, nossas emissoras, jornais, revistas, podemos ser vítimas dessa gente, mas é muito mais difícil. Temos filtros para isso, temos experiência para isso, temos um passado. Sempre há correias de transmissão nas redações, pessoas mais velhas, mais experientes. Então, muitas vezes, eu me assusto quando eu recebo uma informação numa mídia social totalmente distorcida, eivada, maculada por uma presença ideológica. Enfim, eu acho que mídia social, em termos informativos, é uma outra coisa. Está muito mais ligada à opinião que a gente pode discutir num bar do que uma mídia séria, um jornalismo sério, técnico, caprichoso, executado por profissionais e fiscalizado por um grupo exigente de leitores. Perfeito. O resto é um problema, é muito mais problema que solução. Sempre tem exceções, claro que sempre tem exceções, mas a regra é um horror. Perfeito. Guilherme, queria comentar o que o Boris falou? Eu queria. Eu entendo o que o Boris está falando e acho que ele está se referindo especificamente a quem se intitula jornalista, mas na verdade é um ativista, né, Boris? É um militante, né? Eles estão ali, seja para a direita, seja para a esquerda, ele está balançando a bandeira para algum lado. É esse tipo de pessoa que você está se referindo, né? Exatamente. Claro. E aí eu tô só checando isso porque eu acho que é importante a gente fazer para o ouvinte a distinção. Tenho certeza que o Boris não está se referindo ao jornalista que saiu de redação porque quis ou porque foi demitido e foi empreender. E é jornalista profissional. Eu acho que essa distinção é muito importante a gente fazer. Porque você tem vários veículos pequenos, eu até prefiro eu tenho um pouco de implicância com o termo mídia independente, porque eu acho que o termo mídia independente ele faz parecer que necessariamente o veículo grande ele é sempre dependente, ele não é independente e faz parecer que o sujeito que é pequeno ele é independente. Qual seria o termo, o que não necessariamente Guilherme? É assim. Eu chamo de veículo pequeno, veículo grande. Eu acho que é isso. Veículo grande tem muita gente, veículo pequeno tem pouca gente. Eu acho que essa é a maneira mais adequada. E você tem veículos pequenos muito bons. Você tem o Jota, que faz uma cobertura jurídica de excelência. Você tem agências de checagem, como a agência Lupo, Aos Fatos, são veículos de checagem, especializados em checagem. Você tem a agência pública, que faz reportagens principalmente de direitos humanos. E essa distinção eu acho importante da gente fazer, porque não necessariamente precisa ter uma grande marca para você ter um grande jornalismo. Você tem que ter, acho que, grandes jornalistas acima de tudo. Agora, se o jornalista ele criou um veículo dele, está empreendendo, criando um novo veículo, eu não acho que ele tenha que estar no veículo grande. Eu, por exemplo, eu nunca trabalhei
me aproximando dos 15 anos de profissão, muito menos do que os nossos dois mestres aqui, mas eu nunca trabalhei em nenhum veículo desses pequenos, sempre trabalhei em veículo grande, né? Mas tenho diversos colegas, da minha geração ou não, há muitos repórteres que saíram das grandes redações, da Folha de São Paulo, do Globo, que estão em veículos como a Agência Spotlight, do Lúcio, estão no Projeto Colabora, do Agostinho Vieira, que foi diretor do Globo há muitos anos. Essa distinção é importante. E como que o leitor percebe essa distinção, o ouvinte percebe essa distinção? Vendo como é que cada um deles se comporta com a diferenciação entre fato e opinião, né? Como se comporta quando erra, né? Nós, jornalistas, quando erramos, a gente corrige, né? A gente tem mecanismos, o jornalismo tem mecanismos de correção com clareza, dizer, isso aqui está errado, a informação correta é essa. Isto é uma análise, isto é uma opinião, isto é uma notícia. E jornalista que não é sério não faz essa distinção, mistura o que é mentira com o que é verdade, com o objetivo de manipular, e aí é o que o Boris estava falando. Isso não é jornalista, isso é militante. Perfeito. Noblar, você concorda com os dois? Eu queria acrescentar alguma coisa. Quando a internet surgiu, ela foi recepcionada como um meio de transmissão de informações, do que seja, que viria, vamos dizer, tornar ou dar a oportunidade para que o mundo se tornasse muito melhor, porque as pessoas poderiam debater os grandes temas através da internet, porque certamente a democracia seria fortalecida, jamais seria concebível que houvesse intervenções, atos de força, porque todo mundo iria para a internet reclamar. Tantos anos depois, e a internet entre nós se tornou comercial só a partir de 1995, passado todo esse tempo, o que é que a gente vê? A internet se tornou, na verdade, um espaço de embate ideológico, de conflitos permanentes, não de discussões para esclarecer ideias, mas de discussão para antagonizar as ideias e para radicalizar os espíritos. O filósofo italiano, que infelizmente já morreu, Umberto Eco, também lembrou um outro aspecto da internet, ou do que se tornou a internet, que é um espaço, quer dizer, a internet veio, isso é Umberto Eco que diz, e deu voz a idiotas. Idiotas no sentido de que antigamente coisas que só se discutiam num boteco, eu penso isso, eu penso aquilo outro, virou coisa que vai para a internet e que acirra ainda mais os conflitos. Então, a própria democracia, eu acho que ela se não fraqueja, ela pelo menos ela é atingida duramente quando você assiste o que ocorre hoje na internet, muito polarizada entre extremistas de direita, extremistas de esquerda, e onde, vamos dizer assim, o consenso, a busca do consenso, ou da aproximação de pessoas divergentes já não encontra mais espaço, já não se dá ali. E não se dando ali na internet, vai se dar aonde? Perfeito. Senhores, eu queria entrar num assunto agora que eu acho que tem sido de bastante destaque ultimamente, que é essa questão da liberdade de imprensa, né? Mas eu queria, junto com a liberdade de imprensa, agregar na discussão o conceito de responsabilidade da imprensa. Eu, como cidadão, estou falando como cidadão agora, nesse momento de pandemia, vi várias matérias sobre o coronavírus. Vi matérias realistas, vi matérias pessimistas, vi matérias otimistas, vi, enfim, tudo que vocês podem imaginar. Eu queria citar para vocês algumas delas que eu já vi, por exemplo, eu já vi matéria refletindo a ocupação de leitos na cidade de São Paulo, dizendo que mais de 90% dos leitos estavam ocupados e, na realidade, eram quase 20%, e a correção dessa matéria veio em seguida, não com a porcentagem dos leitos, mas sim com o número
absoluto, dizendo que 700 e poucas vagas estavam ocupadas lá dos leitos. Eu já vi matéria também nessa pandemia dizendo que, olha, o pico pode ser de abril até setembro. E eu também já vi matéria refletindo várias questões aí que eu acho que deixam a população um pouco confusa, né? A pergunta que eu quero fazer para vocês, e eu acho que é uma pergunta legítima de muita gente que acompanha a imprensa, é a seguinte: só notícia ruim vende? Como é que vocês enxergam isso, né? Até nesses exemplos que eu coloquei, né? Será que a gente sempre precisa primar por aquilo que talvez seja o pior para que chame mais atenção? E num momento como esse de pandemia, é correto fazer isso? Vamos começar com o Guilherme. Acho que você falou de dois pontos importantes de a gente conversar. Uma sobre a correção, né? A maneira da correção. A gente não tem outra maneira correta, adequada de fazer correção, que não, na minha visão, dizendo: esta informação está errada, a informação correta é esta, ponto. Entretanto, graças à liberdade de imprensa, isso é positivo, cada veículo tem a liberdade editorial de determinar como vai ser feita essa correção. A minha visão é uma visão bastante libertária sobre como deve ser isso. Eu acho que deve ser dessa maneira. Acho que o erro, até o momento de que ele não tem não foi intencional, não foi com o objetivo de atacar a reputação de ninguém ou de destruir nenhuma imagem, essa pessoa ela deve insistir junto ao jornal, à revista, à televisão, à rádio, para que a sua informação seja corrigida. Insistentemente, cabe ao veículo fazê-lo sem dar rodeios. Eu acho que essa é a maneira adequada. Eu não vou falar do caso A, do caso B, do caso C, porque não são casos que eu fiz, então não tem por que eu me meter. E acho que o leitor tem que entender que o leitor, o ouvinte, o espectador, tem um dever de casa também, né? A comunicação, ela é emissora e receptora, os dois têm responsabilidade, e no jornalismo não é diferente. Quanto mais o leitor cobra, melhor é o jornal, melhor é o veículo. E se não está satisfeito, e esse veículo te decepcionou, esse veículo traiu a sua confiança, você para de ouvir, você para de assistir, você para de ler. Isso é a maneira que eu acho adequada. Um ponto específico, Paulo, que você falou sobre a previsão, que eu acho que é importante a gente esclarecer isso para os leitores, previsão de pico. Primeiro que nunca a imprensa faz previsão nenhuma de pico. Isso é muito importante ser dito. Não sou eu, o Boris ou o Noblar que dizemos que o pico vai ser na segunda semana de maio ou na primeira semana de abril. Perfeito. A gente cita sempre uma universidade, um hospital. Mas, né? Guilherme, posso só fazer uma única ponderação na sua fala? Você concorda comigo que essa questão do pico da pandemia, existe um cardápio de opções, né? Tem gente que fala, olha, é março, abril, maio. A gente pode escolher. O meu ponto é, será que a imprensa escolher apenas, ou uma parte da imprensa escolher apenas o pico, que é o mais tenso, né, o pior possível a ser colocado, será que isso reflete a realidade? Porque existem várias opiniões, não é apenas uma. Esse é o ponto que eu estou querendo entrar. Você está partindo de uma premissa de que a escolha sempre é a pior. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu entrevistei na primeira semana de abril, ou última de março, agora não me recordo, numa live no Instagram da época, o epidemiologista Roberto Medronho, que é chefe da pesquisa do Hospital Universitário da UFRJ, um dos principais epidemiologistas brasileiros. Ele falou, olha, o pico no Rio de Janeiro, nós na UFRJ estamos prevendo que será na última semana de abril. Naquele momento, havia previsões de que o pico no Rio de Janeiro fosse ser já na segunda semana de abril. Eu li isso em outro lugar, eu não destaquei. Eu acho que você está partindo da premissa de que se destaca sempre o pior. E aí, automaticamente, você me leva para o outro ponto que eu acho importante da gente falar. Eu discordo dessa leitura de que a imprensa sempre destaca o pior, como discordo também dessa leitura de que a imprensa publica o que é negativo porque o que é mais negativo vende. Primeiro,
que eu tenho vários exemplos com métricas de como notícias positivas dão mais leitura hoje em dia do que negativas. Um exemplo eu vou dar, a nota que eu dei na coluna que mais teve audiência em fevereiro foi a nota de que a mãe da Isabela Nardoni tinha dado à luz a uma menina, a uma nova filha que tinha nascido, e isso deu quase 4 milhões de leitura. Foi um absurdo de leitura. Uma notícia essencialmente positiva, deu muito mais leitura que qualquer coisa da crise política. Eu acho que tem uma demanda muito grande por notícia positiva. Entretanto, eu não acho que seja nossa missão ficar em busca da notícia positiva. Acho que a gente tem que noticiar, sim, o que é positivo, mas eu acho que está na essência do jornalismo procurar o que está errado, procurar o que tem que ser consertado, procurar o que não é propaganda, né? Existe a propaganda para isso, para noticiar o que é positivo. A gente está aqui para noticiar o que tem que melhorar do ponto de vista do interesse público. Perfeito. Não sei se Boris e Noblat discordam. Vamos no Boris. Boris. Olha, no caso específico do coronavírus, a imprensa brasileira demorou muito, e aí eu estou generalizando mesmo, demorou muito para começar a apresentar os casos de cura. Quando o governo reclamou, o pessoal acordou, mas também existe uma certa, desculpem os colegas, uma certa arrogância corporativa de aceitar sugestões do poder. O poder é uma espécie de inimigo. Um jornalista classificado de chapa branca está perdido no Brasil. Alguém que não pode acreditar, sempre tem que duvidar das posições governamentais. O governo reagiu porque o governo enxerga, em grande parte da imprensa, uma direção de caráter político, de caráter missionário. Olha, eu não vou entrar em detalhes, mas o telespectador, o ouvinte, o leitor, sabe que determinados interesses políticos e econômicos podem reger as políticas das empresas de comunicação, como de fato regem, como de fato estão atrás de alguns destaques ou alguns não destaques do quadro noticioso. Então, é uma situação que não se pode definir como geral, mas precisa ser analisado veículo por veículo. Existem distorções causadas também por incompetência de todos nós, mas existe na imprensa brasileira essa visão de que qualquer aproximação governamental é péssima. É péssima. Eu acho que o governo deve ser visto com certa suspeita, porque ele tem sempre interesses propagandísticos. Eu acho que muito nessa cobertura da pandemia isso tem acontecido. Ficam muito evidentes as posições da imprensa refletidas no noticiário e refletidas na dimensão que é dada, no tamanho, por exemplo, dos jornais que é dada para essa ou aquela notícia. Eu observo assim, eu como leitor, como telespectador e rádio ouvinte, observo assim, tanto que você for numa emissora de rádio, tem uma visão X e na outra tem uma visão Y, o que guia as posições editoriais, que não deveriam ser misturadas com a informação, porém são, até porque há jornalistas mais realistas que o rei e têm a preocupação de não atrapalhar ou não atravessar a linha de seus patrões. Desculpem os colegas jornalistas, mas eu tinha que dizer isso. Perfeito. Noblat, bola está contigo. Olha, eu estou muito à vontade porque ao longo dos, meus 53 anos de batente de jornalista, eu sempre fui muito crítico em relação à imprensa.
Eu não me sinto muito à vontade para ser no momento em que nós temos um presidente da República que se ocupa praticamente grande parte do seu tempo em desqualificar o trabalho da imprensa. Um presidente que elegeu a imprensa como seu principal adversário. Não é nem mais hoje o adversário do Bolsonaro, não é nem mais o PT, ele já nem mais fala do PT, ele malha a imprensa diariamente. Hoje mesmo mandou novamente jornalistas calarem a boca. Nesse momento, não é que se apaguem os erros da imprensa, não é que ela mereça ser absolvida de todos os seus erros e perdoada em todos os seus defeitos. Mas eu pelo menos não me sinto muito à vontade para, nesse momento, ser um crítico tão contundente da imprensa por conta disso. Na medida em que você tem uma situação governamental de tentar desqualificar a imprensa o tempo inteiro, para que ela reflua, para que ela mude de posição ou para que ela se deixe intimidar, eu não me presto muito a fazer esse tipo de papel. Eu acho que a imprensa tem sido extremamente crítica em relação a este governo, como foi em relação a governos passados. Parece que foi um dia desse, ou faz muito tempo, mas foi um dia desse, que nós fomos críticos e com bastante razão, e tendo todos os motivos para ser, em relação, por exemplo, aos governos do PT, que nos legaram uma recessão e também um escândalo de corrupção, como nunca houve antes nesse país. Mas a situação mudou e nós temos que perseverar nessa situação, nessa postura de ver, de enxergar as coisas com um olhar muito crítico. Eu acho que é isso, principalmente, que os leitores, ou ouvintes, ou telespectadores esperam da gente. Muito bem, Noblar, eu queria continuar contigo, já caminhando aí para o nosso final, nosso tempo está se esgotando, mas eu queria entrar numa pauta que eu acho que é extremamente relevante, principalmente num país como o Brasil, que a gente sabe que tem déficits sociais, culturais muito grande e principalmente também num momento como esse de Covid-19 que tem abatido os brasileiros. A visão de vocês sobre o papel formativo da imprensa, como é que vocês enxergam isso? Vamos começar pelo Noblar. Formativo no sentido de formar consciências, de formar... Exatamente, de ajudar na consolidação de valores. Exatamente. Olha, esse papel, a imprensa, a mídia, mesmo quando ainda não era chamada de mídia, ela sempre teve, exerceu em determinados momentos com mais glória ou com menos glória. Eu percebo que uma contribuição, pelo menos, vamos dizer, positiva do ponto de vista de formação de valores, ou de princípios, ou de consolidação dessas coisas, o presidente Jair Bolsonaro tem dado, quando ele parte para esse antagonismo com a imprensa. Eu acho que por conta desse antagonismo que a imprensa nunca tinha experimentado, ela tinha experimentado a censura lá atrás, na época do regime militar, mas em governos democráticos, ela nunca tinha sido tão antagonizada como ela está sendo pelo presidente atual que nós temos. Isso eu acho que levou a imprensa a adotar uma postura também de maior afirmação, de um teor crítico maior. E veja, quando eu falo em teor crítico, eu não estou dizendo para perseguir, nem para elogiar, para defender ou para atacar. Eu estou dizendo em termos de sua visão se tornou mais aguda, mais forte. Ela começou a se debruçar mais sobre os problemas que nós temos, não só de ordem política, econômica, social. Eu vejo agora coisas que eu não vi antigamente. Estamos descobrindo quanto esse país é um país desigual. Olha, minha gente, ele é desigual há muito tempo. A imprensa finalmente parece, ou a mídia finalmente parece estar enxergando isso. Essa eu acho que é uma grande contribuição que deveremos sempre ao presidente Jair Bolsonaro. Perfeito. Boris, papel formativo da imprensa nesse período? Olha, eu acho que definir papel formativo é muito difícil num país que tem um grande percentual de analfabetos funcionais. Quer dizer, a imprensa ajuda, a imprensa falada, a televisão tem um papel, os jornais
os grandes jornais, a grande imprensa, chamada grande imprensa, tem outros papéis, mas eu queria, Noblar, dar um colorido diferente do que você falou sobre os presidentes da República. Os demais presidentes que antecederam, com exceções, agiram da mesma maneira que o presidente Bolsonaro está agindo com a imprensa. Jânio, de maneira muito semelhante, hostilizando frontalmente, guardadas as devidas proporções da época. E os demais presidentes da República posteriores faziam esse tipo de ação de maneira subreptícia. Você, Noblar, é vítima disso. Eu fui vítima disso. Eu não quero entrar em detalhes, mas nós sentimos perseguições de governos considerados democráticos. E o presidente Bolsonaro, no seu, digamos, voluntarismo, na sua falta de, às vezes, ele age antes de pensar, ele é transparente. Eu acho que é um erro dele, eu acho que é um erro a ação dos outros presidentes, mas a tentativa de submeter a imprensa sempre existiu, feita de maneira mais delicada e subreptícia. Não há diferenças em governos classificados como muito democráticos, não há diferença das tentativas de colocar a imprensa de joelhos aos seus pés, ou através de publicidade, ou através de empréstimos bancários. Enfim, quantos de nós conhecemos assuntos histórias de jornalistas perseguidos por autoridades tidas como muito democráticas, censurados muitas vezes, e que acabaram perdendo os seus postos de trabalho. Então, tudo isso é muito delicado, tudo isso faz parte de um contexto que merece uma análise de consciência. Eu discutir formação no Brasil, o que a imprensa pode ajudar, é complicado. Em algumas partes do Brasil, a imprensa podia ajudar o prezado ouvinte ou o prezado telespectador a ir no banheiro, a ter um banheiro, a construir um banheiro. Quer dizer, vivemos um país que tem grandes contrastes. Além da pobreza, contrastes gravíssimos. Então, eu me dispenso de fazer uma análise mais profunda, embora eu reconheça o valor da sua pergunta, viu, Matias? Perfeito. Guilherme. Rapidinho, Noblar. Pode falar, Noblar, rapidinho, bem rapidinho. Eu ia dizendo que, a exemplo da Câmara, como eu fui citado, eu acho que eu posso ter o direito de resposta. Não para discordar do Boris na maioria das coisas que ele disse, mas pelo menos, primeiro, para concordar que todo governo gosta de uma imprensa dócil, domesticada, pacífica e jamais crítica. Todo governo. Mas eu nunca vi, em 53 anos de jornalismo, um governo tão ostensivamente, não é transparente apenas, ostensivamente, agressivamente, tão belicoso contra a imprensa como esse. Uma coisa é o presidente da República, o que também é muito mal, pedir a cabeça de um jornalista ou pressionar um veículo de comunicação com verbos de publicidade, dou ou não dou. A outra coisa é um presidente da República vocalizar para o país inteiro que a imprensa é um lixo, porque disso nós já fomos chamados várias vezes. Perfeito. Guilherme? Sobre o papel formativo, eu tô na mesma página do Boris. Eu acho que a gente contribui bastante de maneiras diferentes e cada veículo de sua maneira. Entrando aí na conversa sobre o ponto que os dois falaram, eu
Eu discordo, antes do que o Noblat tinha dito, de que não dá para... de que não seria o momento de criticar a imprensa. Eu acho que dá para criticar do mesmo jeito, dá para a gente fazer as mesmas ponderações que a gente vinha fazendo. Agora, tenho a metade ou um terço de presidentes que eu estou cobrindo do que os dois, certamente. Estou no 4º presidente. Cobri Lula, Dilma, Temer e agora o Bolsonaro. Todos, sem dúvida, querem uma imprensa dócil, preferia que não fizéssemos as perguntas incômodas. Há estratégias as mais diversas, o PT também tentou restringir publicidade. Agora, como Bolsonaro, não há. Nós nunca tivemos um presidente chamando uma jornalista de prostituta. O que é isso, gente? O que é isso? A milícia digital, a militância digital, que trabalha, sim, para destruir reputações dos nossos colegas, isso não existia da maneira orquestrada que existe hoje. Você ter o presidente e sua família fazendo os ataques que fazem, vamos lembrar que ali são trabalhadores, esquece, eu sempre falo isso para o ouvinte pensar, esquece que é um jornalista, finge que é um engenheiro, finge que é um gari. Uma gari merece ser chamada de prostituta porque o morador não gostou da forma que a rua foi varrida? Isso não existe. Isso é mais que desrespeitoso. Isso, na minha opinião, é crime, é assédio moral. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem, como sociedade, sim, que fazer uma cobrança. E põe o seguinte sementinha na cabeça do ouvinte. Você preferiria que houvesse um país em que você só tem o WhatsApp, em que você não tem veículos para você se informar por meio deles, que você tem a chance de discordar? Eu prefiro um país que eu possa virar e dizer, discordo completamente disso tudo que a empresa está publicando, mas a empresa está publicando. Perfeito. Bom, nós estamos chegando aqui ao nosso final, né? Ao fim de mais um debate aqui, Coronavírus, a crise em debate. Foi um prazer, senhores. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. O nosso tempo se esgotou, mas acho que fizemos um debate muito produtivo, rico, e eu queria agradecer a participação de vocês. Valeu, Boris. Valeu, muito obrigado à Jovem Pan. Eu só queria acrescentar, viu, Matias? Não fiz a defesa do presidente Jair Bolsonaro em relação às bobagens que ele diz ou que ele disse. Eu só estou colocando a diferença entre ele, que é expansivo, erroneamente, ao meu ver, e os outros que fizeram tudo isso por debaixo do pano. Perfeito. Mas eu queria agradecer à Jovem Pan e mandar o meu abraço ao Noblat, ao Guilherme e ao Matias pelo nível desse debate, que eu acabei apreciando a opinião de ambos e a sua também, Matias. Muito obrigado. E aprendendo muita coisa. Muito obrigado, Boris. Guilherme, muitíssimo obrigado. Valeu pela sua participação. Poxa, valeu demais. É um dia para ficar na minha lembrança, que tive o prazer de debater com dois mestres. Matias, obrigado pela condução e a Jovem Pan pelo convite. Valeu. Noblat, nos vemos por aí. Nos vemos por aí. Um forte abraço no Guilherme e no Boris, de quem sou companheiro há muito tempo. Muito bem, senhores. Esse foi mais um Coronavírus, a crise em debate. Não esquece, a programação aqui da Rádio Jovem Pan, Rádio que Virou TV, está recheada de informação para você sempre se prevenir através da nossa rádio. E não esquece, o melhor remédio para combater o Covid-19 é a informação. A gente se vê por aqui. Tchau. Coronavírus, a crise em debate.